Zé Roberto vai ser candidato à reeleição na Câmara Municipal ou quer alçar voos mais longos? Uma pergunta legal. Mas eu só te corrijo, eu acho que a política começa a partir do primeiro dia da eleição acabar. Com certeza, mas assim, o povo mesmo começa... Porque o povo vai pegar isso como referência, faz sentido. Porque assim, o que acontece, né? O povo, ele terminou aquela eleição, ele dá um tempo para quem foi eleito. Porque pensa também ali no governo, do que vai ter governo e presidente para ser eleito. Ele dá um tempo ali vamos dar um tempo para ele vai trabalhar, ele vai fazer. Mas na hora que chega um ano antes do ano eleitoral, todo mundo já tá na teia ali, né? É verdade. E tem a questão também, né, Tony? Às vezes, por exemplo, o político ele vai se planejando para fazer as coisas, na hora que começa a fazer, entra nesse ano e fala assim, tá fazendo porque é política. Isso aí, tem isso também. Mas vamos lá, Zé Roberto será candidato na Câmara, vai ser vereador, tentar reeleição ou vai alçar voos mais longos? Igual você pode ver aí, pelas perguntas, algumas pessoas me perguntando aí se eu posso ser, me colocando, na verdade, como pré-candidato. Eu fico muito feliz com isso, sabe, pessoal? Porque demonstra que o meu trabalho na Câmara está sendo bem aceito aqui pela população. E isso, para mim, é algo de muito orgulho. E, de fato, eu me dedico bastante mesmo à Câmara Municipal, à Ponte Nova, para tentarmos fazer uma cidade melhor. Porque Ponte Nova merece carinho e atenção, um zelo, um cuidado básico. Uma limpeza, uma varreção bem feita, uma pintura de faixa que a gente está tendo problema. E quando eles me falam isso, e falam assim, Zé, você não tem vontade de vir? Eu falo, tenho vontade de vir sim. E meu nome está à disposição sim, para poder concorrer talvez à cadeira de executivo em 2024. Porém, a gente tem que entender que é muito mais do que uma vontade de uma pessoa, é a vontade de várias pessoas. O cargo de prefeito, ele precisa que as pessoas comprem ali a candidatura dele, que acreditem nele, no projeto que ele vem entregar. E não só as pessoas, os apoiadores de um modo geral, né? Eu falo que, por mais que pareça que política é feita por uma pessoa, não é. Política é grupo, é povo, é todo mundo junto em prol de um objetivo comum, que é o melhor para a cidade. Então, por conta disso, eu entendo que o meu perfil é muito técnico e gestor. E é por conta da minha formação, talvez pela a minha pegada mais de estudar mesmo, para poder tentar trazer melhores soluções, porque Ponte Nova carece de uma reforma administrativa urgente. E assim, só não enxerga quem não quer. A gente tem muitos bons profissionais dentro da prefeitura, mas eles não dão conta da quantidade de demanda. E o prefeito ele tem a obrigação de gerir isso. Ele já era para ter visto isso há muito tempo. Ele teve, por exemplo, 4 anos ali para aprender como que funciona a gestão da cidade de Ponte Nova, ver todos os problemas que ele estava enfrentando. E ele tinha que ter proposto, ele ainda tem tempo para isso, né? Proposto uma reforma administrativa urgente e enxergar principalmente 3 pastas que eu acho que normalmente não enxergam, que é o governo, a Secretaria de Planejamento e a Fazenda. São totalmente carentes de funcionário, precisa de mais de gente ali. E você, a partir do momento que o gestor entender que essas 3 pastas é a cabeça e o coração de uma gestão pública, as coisas vão ser enxergas de forma totalmente diferentes. E o Wagner hoje, até hoje, ele não enxergou isso. É carente dessa visão. Ô Zé, Rapidinho, Pode falando de gestão, também acho que Ponte Nova está num momento que precisa de um gestor. Né? A gente sai um pouco aí, talvez, de outros perfis. Mas como fazer com que a população perceba isso, essa necessidade de um gestor, sem esse discurso que é meio longe das pessoas, a gestão, administração, isso não atrai, não cativa as pessoas. Mas é o que a gente precisa. E só a título de informação, né, que Babi falou sobre Ponte Nova ter um gestor como prefeito, né, nos últimos 30 anos, né? 20 e poucos anos, né? Nós tivemos ali Zezé Abdala de 2000 a 2008, que é médico. De 2009 a 2012, Joãozinho de Carvalho, que é servidor público. Teve Taquinho antes? Não. Taquinho foi de 2008 a 2012, Taquinho, que é médico. Isso. De 2009 a 2012, Joãozinho de Carvalho, que é servidor público. Isso. De 2013 a 2016, o Guto Malta, que também é servidor público,
e agora de 2016 até 2024 o Wagner, que também é servidor público, né, e enfermeiro, e também, né, trabalhava no Hospital Arnaldo Gavazzi. Como é que você vê essa questão dela? Você acha que está na hora de Ponte Nova deixar de lado aí os médicos, servidores e outras funções e partir para um gestor? Eu queria falar exatamente isso e eu evitei, mas é isso aí. Toninho, de uma forma que eu analiso como aqui, não como talvez um pré-candidato ali na frente, mas como população. O entendimento é importante. Primeira coisa que as pessoas têm que entender, que dinheiro, aí quando você fala como alcançar, aí a gente não pode falar talvez a palavra orçamento e a gente vai ter que trazer isso para uma forma mais fácil para a gente comunicar. E uma forma pessoal, dinheiro é finito, ele acaba, a gente tem um monte aqui para gastar. Imagina o seu orçamento de dentro da sua casa. Então a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas a gente tem isso tudo aqui para fazer. O que a gente vai escolher para fazer? Isso aqui é prioridade, isso aqui é prioridade. Isso chama planejamento. Então, o que a prefeitura precisa de fazer? Planejar antes de gastar o que vai ser mais importante para aquele momento, entendendo que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é uma forma de tentar chegar desse jeito. E aí, quando a gente vai falar lá da população está reclamando, por exemplo, que o PSF está faltando medicamento, vamos supor. Eu vou falar com ele. Tudo depende do planejamento. Às vezes não foi planejado. Então, assim, ou planejado em tempo não hábil, deixou faltar. Então, isso tudo parte de planejamento, isso tudo parte de gestão. O que eu percebo muito dentro da prefeitura é que não há gestão. Então, assim, a gente não tem planejamento. E isso eu insisto, é prioridade. As pessoas vão entender, principalmente depois que assumir um gestor e colocar isso na prática para rodar, como que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque utilizar de sistema é muito importante. Entendeu? A gente tem uns sistemas que eu percebo dentro da prefeitura que são muito ultrapassados. E aí, o sistema, ele faz com que as coisas aconteçam a uma velocidade muito maior, com menos esforço, com menos trabalho. Traz uns dados quantitativos qualitativos. Reais. Você pegar, por exemplo, hoje, uma visita de um agente de saúde à sua casa. E aí ele vai lá, por exemplo, com uma prancheta e um papel para marcar. E já tem municípios que tem tablet, por exemplo, lá em Rio Casca, né, Tio Alisson? E muito mais do que o tablet, é o que o sistema que está dentro do tablet traz de informação. Exatamente. Porque, primeiro, ele consegue mostrar que, de fato, o agente de saúde esteve na casa tal, porque ele vai enviar de lá e a gente tem essa... E tem a localização. Por GPS. E aí, a partir do momento que ele fez todo o preenchimento e já enviou, aquilo já entra dentro do sistema direto. Na hora atualiza. Aquilo virou dado. Quando ele vai na sua casa e tem o papel, aquilo ainda não é dado. Ele precisa de ter o retrabalho, de chegar em casa ou chegar no outro dia e passar lá no posto de saúde para colocar esses dados dentro de um sistema para aquilo se tornar dado. Olha só, retrabalho, tempo de espera. Isso se não se perder pelo caminho. Exato. Então, sistema, pegar a prefeitura e transformar todo num sistema informatizado é prioridade de governo. Então, a gente tem que pegar reforma administrativa e a gente tem que, junto a isso, transformar a cidade numa cidade informatizada. E aí a política, né, você falou muito bem que está colocando seu nome à disposição, não pode falar que é pré-candidato, não pode falar que é candidato, que isso é só ano que vem, 2024. Mas vamos lá para o cenário, né? Nós também já esteve aqui o ex-prefeito Guto Malta, né, que... Né, as pessoas falam que ele será candidato aí pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Temos o grupo aí do prefeito Wagner Mal, que não vai ser candidato, mas tem lá a vice-prefeita Valéria Varenga, que também já esteve aqui, né, que pode ser a candidata do grupo. Mas outras pessoas falam que o grupo do Wagner vai apoiar o Dr. Milton, que foi candidato a deputado estadual, perdeu aí as eleições de 2022, mas teve uma votação muito importante em Ponte Nova com 12 mil votos. E que também esteve aqui. É verdade. E aí nós temos outros nomes, né? Também sua colega, né? Tem uma vida pública aí muito bem feita, que é a vereadora Aninha de Fisica, que também é do grupo, né, do prefeito Wagner Moll. Tem também, né, o ex-vereador que foi candidato a prefeito, o Léo Moreira, e outros nomes aí ventilando. Como é que você vai estar vendo o cenário aí para 2024? Para você ver, bem plural, né? Então, assim, são pessoas bem diferentes. Quando você pega, por exemplo, a experiência de algumas pessoas que já tiveram na prefeitura, eu falo que a gente pode julgar, por exemplo, o que ele fez quando foi prefeito 4 anos. Então,
Cabe aí a população mesmo olhar o que foi desempenhado por ele, se fez um bom governo, o que deixou a desejar. Então, avaliar dessa forma. Quando a gente pega, por exemplo, a possível vinda de alguém vindo pela atual gestão, eu falo assim, ó, é vocês analisarem o que vocês acham da gestão, porque tende a ter uma continuidade de gestão. Se acham que está de acordo, então é isso que você vai ter na próxima gestão, provavelmente. Inclusive, às vezes, as peças de secretariado, por exemplo, né? Então, tem gente, se achar que avaliar que está de acordo, ok. Aí você tem, por exemplo, outras pessoas que nunca participaram da carreira política ativamente, né? Foram candidatos. E aí você tem que analisar a questão de o que é prometer, porque prometer é fácil demais, sabe? O que acontece? Acontece de vereador bater na porta dos outros e falar, vou prometer que vai vir asfalto pro seu bairro todo. Mas vai vir o asfalto? Prefeito, mesma coisa. Pergunta para ele, põe no papel aqui, ó. O senhor está prometendo que vai asfaltar. Eu não vou fazer esse tipo de promessa. Não faria. Por quê? Porque eu entendo que vai muito mais de eu querer fazer. Vai ver se eu tenho condições de eu fazer. E isso é responsabilidade, gente. Porque falar e prometer, todo mundo pode fazer. Agora, cumprir com o que está prometendo é outra questão. E assim, você não vai ouvir da minha boca uma promessa que eu não possa cumprir. Se eu te falar uma coisa que eu tenho com obrigação com você de tentar fazer. Então, assim, antes não prometesse. Agora, pode acontecer também de fazer uma promessa e chegar lá por outras questões, que aí não dependia só de uma pessoa, e aí também um cenário totalmente diferente, ter acontecido alguma coisa. Exemplo, a gente pegou um cenário de pandemia. Então, o planejamento naquele momento, ele se perdeu todo. Sim. Então, é algo atípico, pode acontecer e tem gente descumprir. Agora, é necessário que apresente um bom plano de governo. Eu fico falando que a gente, às vezes, não dá importância que lá na época da campanha, os candidatos apresentam normalmente seus planos de governo. Apresenta, é obrigatório, né? E aí, a legislação eleitoral. Né? Não, mas é obrigatório. Você pode entrar, acessar aí o candidato lá, até hoje pode entrar no site. Você pode entrar no site, tá lá o plano de governo, né? E aí é importante você ler o plano de governo, para quê? Para você analisar ali dentro das promessas de campanha, talvez quem que você compre ali, fala, poxa, esse aqui tá falando um negócio que eu acho que deveria fazer. Então ali é um dos pontos de analisar. E mais importante, se ele ganhar, é cobrar o plano de governo. Sabe onde esse plano de governo tem que estar? Dentro do PPA, que é o plano plurianual, que é feito no primeiro ano da gestão, que ele fala exatamente do que a prefeitura pretende fazer nos próximos 4 anos. Se não está ali dentro do programa, meu amigo, você foi enganado, porque ele não tem obrigação de fazer.